Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar sobre pensamentos. Então, como vocês já sabem, a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens aí da psicologia, uma das principais formas aí de trabalho, né, um dos principais pontos aí que são trabalhados é os pensamentos, né? Em algum vídeo aí eu já expliquei mais ou menos quais são esses pensamentos trabalhados dentro da TCC, e é a principal forma de trabalhar aí, né? E através dessa questão dos pensamentos, né, de identificação dos pensamentos, quais são quais, né? A gente não pontua os pensamentos somente por bons ou ruins, né? Tem os nomes específicos aí, mas normalmente são pensamentos ruins, pensamentos negativos, né? Que são trabalhados aí na terapia. Uma coisa muito importante de ressaltar é que na terapia, né, quando a gente vai trabalhar esses pensamentos aí, a maioria dos pensamentos são negativos, né? É por isso que são trabalhados na terapia. Então, quem dera, né, se fosse somente pensamentos bons, pensamentos positivos aí. E mesmo se fossem, não teria motivo de estar trabalhando, né? Porque a ideia aí é fazer com que o cliente, paciente, tenha pensamentos positivos, né? E acaba que tem a questão do modelo cognitivo também, né? Que no caso é os pensamentos, que gera emoções, sentimentos, que gera comportamento. Então tudo começa aí pelo pensamento. Então, se o pensamento ele é negativo, as emoções e sentimentos também serão negativos e o comportamento será negativo. Se é positivo, tudo vai ser positivo aí. E como que você tem cuidado do seu pensamento, né? Você já parou para analisar aí, quando chega no final do dia, por exemplo, você teve mais pensamentos negativos ou mais pensamentos positivos, né? É uma coisa que é muito importante da gente estar analisando, né? Uma coisa também é muito importante é que desde quando a gente acorda até na hora que a gente vai dormir, não tem como a gente ficar o dia inteiro somente pensando coisas positivas, né? Porque uma hora ou outra ali vai acontecer uma situação em que esses pensamentos eles vão passar a ser não tão bons assim, dependendo também do que acontecer, né? Então a gente sabe que a gente vai estar lidando com problemas aí, vai estar lidando também com o comportamento do outro, que querendo ou não vai afetar no seu trabalho, na sua família, na questão da amizade. Então é importante ressaltar isso também. Então, dependendo aí do que acontecer, você pode vir a ter pensamentos aí não tão bons assim. E é a forma como você lida com esses pensamentos, né? Tem gente aí que fica martelando naqueles pensamentos ali, dependendo do que aconteceu, e tem pessoas que deixa pra lá, né? Tenta esquecer e bora viver aí, né? Então, depende muito aí da forma que você lida, né? Uma coisa que é muito importante ressaltar também é que os pensamentos aí negativos, eles são mais preocupantes para nós psicólogos e para qualquer outra pessoa aí da área da saúde é quando os pensamentos eles são na maior parte do tempo, né? Então, quando ele já está dominando aí a vida da pessoa por inteiro, né? Então, tem que saber diferenciar aí se é de vez em quando esses pensamentos negativos ou se é sempre, né? Para estar diferenciando aí. E explicado tudo isso, a parte mais principal aí é como você lida com esses pensamentos, né? Óbvio que se caso aí for pensamentos que o tempo inteiro, a maior parte do tempo, né, do seu dia é pensamentos negativos, eu aconselho vocês a procurar ajuda psicológica, né? Um acompanhamento terapêutico aí para entender o que está acontecendo, né? Lembrando que, por exemplo, o transtorno depressivo um dos principais sintomas dele aí é a questão dos pensamentos negativos, que fica ali o tempo inteiro. Então, caso isso não aconteça, né, é importante de você analisar aí, né, do porquê desses pensamentos e é importante também de você saber lidar com esses pensamentos negativos, né? Tudo começa de como a gente lida com as coisas que acontecem na nossa vida e com os pensamentos que a gente tem é a mesma coisa. E uma coisa que é muito legal de se fazer também é você fazer o teste, né? Como que você, o que que aconteceu aí depois que você teve um pensamento ruim, né? Como que aconteceu aí? Como que você lidou?
Quais foram as emoções e sentimentos que você teve? Qual foi o comportamento que você passou a ter por conta daquele pensamento? A mesma coisa com o pensamento positivo, né? Faça o teste. Quando você teve um pensamento aí positivo, seja do que for, logo você provavelmente teve emoções e sentimentos bons aí, né? Ou talvez não, né? Mas na maioria dos casos são sentimentos e emoções boas. Como que foi depois, né? Qual foi o seu comportamento depois disso? Então, é importante a gente analisar aí os pensamentos que a gente tem e sempre tentar manter esses pensamentos aí positivos. Óbvio, né? Se caso você está passando aí por algum problema na sua vida, né? Um problema sério, ou até mesmo problemas mesmo relacionados à vida, seja questão financeira, seja questão amorosa, é óbvio que provavelmente esses pensamentos não vão ser positivos, né? Justamente por conta desses problemas que a gente tem na vida, né? E é isso mesmo que eu já tinha falado, né? Não tem como aí a gente ficar o dia inteiro tendo pensamentos positivos. Porque querendo ou não, eu, você, todos nós temos problemas na vida, né? Então, óbvio que quando a gente tem um problema aí, é bem provável de ter alguns pensamentos negativo justamente por conta desse problema também, ou relacionado a esse problema, né? Então, acho que o primeiro passo aí é buscar resolver esse problema, né? Se você tem um problema, busque resolver ele da melhor maneira possível, que aí tudo se ajeita depois. E é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo.